Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal Tio Sam ao finalizar a sua compra. O link está na descrição, acesse agora ligapokémon.com.br. E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre as principais cartas que nós estamos perdendo com a rotação. A rotação ela inicia ali com o lançamento de Escarlate e Violeta, né? Mas ela entra em ação nessa segunda semana de abril, acontecendo de forma efetiva no dia 14 de abril de 2023, que basicamente é o primeiro dia do Internacional da Europa. Então vai ser lá que a gente vai ver o primeiro torneio, já não valendo essas cartas que você vai ver aqui agora nesse vídeo, que você via bastante, elas eram extremamente importantes em vários arquétipos dentro do nosso jogo. Então sim, a rotação ela deu uma atrasada, né, por conta de pandemia, né, tivemos situações completamente atípicas dentro do jogo que a gente nunca viu em toda a história do jogo, então foi uma rotação um pouco atrasada, mas agora a gente vai ter as coisas rodando direitinho. Então agora eu vou falar um pouco sobre essas cartas que a gente tá se despedindo e talvez também algumas que a gente pensa que tá despedindo, mas não tá, porque fique esperto porque agora não mais estamos falando de coleção 1, 2, 3 e 4 tá indo embora. Não, agora a gente fala sobre marcas regulamentadoras. Então a rotação, ela fala exclusivamente sobre a marca regulamentadora D. E mesmo que a carta tenha uma marca regulamentadora D, pode ser que ela ainda esteja salva graças a um reprint diante de alguma outra coleção e ganhado uma marca regulamentadora mais recente. Então, por exemplo, cartas que tem D, mas ela depois foi relançada como E. Basicamente, o que importa é a última marca regulamentadora dela. Somente quando aquela marca regulamentadora for rotacionada, essa carta vai embora do formato. Então assim, a gente tem também algumas, né, cartas que foram salvas por esse gongo aí, de certa forma. Bom, galera, estamos nos despedindo aí da energia gêmea, né, da Twin Energy, que basicamente davam duas energias incolores para Pokémon que, né, não eram ultra raras no geral. Hyper Potion, a Blissey dá uma chorada aí, né, algumas cartas também estavam acostumadas a curar essa grande quantidade de dano, 120. Rotomfone brilhou por um certo tempo, né, arrumando as cartas ali de uma determinada forma. Não temos mais isso. Para o tipo água, inclusive com todos esses reprints anunciados aí, né, no Drops TCG, a gente vai voltar a ter o Rain Dance. Posso colocar quantas energias de água eu quiser? Tá, então eu vou usar o meu balde para buscar duas energias de água. Não, senhor, não vai. Senhorita, infelizmente, não terá como, porque o balde está sendo também rotacionado nessa onda aí. E, sinceramente, eu acho que ele não volta tão cedo, porque não faz sentido ele voltar. A gente também tem o Big Charm ali, né, o nosso, né, pãozinho aí que aumentava 30 de vida. Depois a gente teve Pokémon básico aí tendo aumentado 20 de vida, a não ser Pokémon GX, ou seja, né, a capa do Leon funcionava muito bem dentro do formato espada e escudo, onde não tem mais nenhuma carta de Soilu, funcionava nos V, nos VMAX, nos Pokémon V Astro, mas a gente não vai ter mais nada disso. Teremos cartas similares, mas essas ferramentas aí, que inclusive seriam atualizadas, né, pela nova regra da rotação, não teremos mais coisas parecidas. Snorlax com Gormandize era uma carta muito interessante, né, durante seu turno, se ele estiver ativo, você compra 7 cartas, então aqueles decks com setup muito lento, ficava ali com o Snorlax e vai, compra carta, compra recurso e joga. Se o oponente nocautear, ele tem 130 de vida e dá apenas um prêmio, então assim, te deixava numa situação um pouco confortável. Aqui o nosso grande garoto, eu sei que o Zamazenta era uma carta bastante legal também, Zamazenta V, né, foi uma paredona, né, protegendo contra isso que chegou como inovação o Pokémon VMAX, mas eu acho que o Zacian V, ele foi um pouco mais relevante também por conta da sua habilidade Intrepid Sword, foi muito broken, até mesmo no outro formato, né, o parceiro ideal, era o baita atacante que ajudava o ADP, né, Arceus de Algapau, que é GX ainda, Tag Team. Então assim, 3 energias, 230 de dano, muito forte, habilidade muito forte, aceleração de energia, compra de cartas, tudo bem que encerra o turno, mas para o primeiro turno, onde você talvez não pudesse atacar, sempre foi uma carta muito, muito interessante. Ornitólogo, cara, é uma carta que, sei lá, eu já tinha meio que acostumado, pra mim ela era uma staple, mas eu entendo que não é um personagem que tende a ficar voltando pro jogo, não. Mas trocar o Pokémon ativo, né, por um do banco, e depois ainda comprar 3 cartas, era um efeito muito bacana que a gente tinha no formato e infelizmente estamos nos despedindo. A mesma coisa vai também pro Pokémon aqui do Zigzagoon de Galar. Entrava em campo, colocava 10 de dano em um Pokémon, era sempre muito funcional isso, tem um Pokémon que coloca dano no Pokémon do oponente. Tem vários efeitos, vários combos, várias estratégias por trás disso,
Zigzagoon tá indo embora, todas as suas formas, né? Shine também e tudo mais. Então é isso, não temos mais essa facilidade. Sempre que tem Pokémon desse jeito no formato, bomba. Dessa vez, não teremos mais. Aqui uma das perdas, né, dos melhores, da primeira talvez que a gente tá citando aqui de mais relevante, a energia poderosa, né, Powerful Energy, uma das cartas aí que perde o deck do Lugia, que estava assim, né, absoluto, mas será que aguenta depois da rotação? Com certeza com a lista atual, não. Perde a energia poderosa, que era esse aumentador de dano, né, nos Pokémon incolor, ajudava bastante, principalmente no Stoutland, até mesmo na Lugia, quando ela era a primeira batedora. Então isso daí tá indo de base, a energia poderosa. Training Court é aquele estádio, né, tipo, de treino muito bacana, porque você pega a energia da pilha de descarte, era meio safe, né, algumas estratégias, toda a energia do turno estava garantida basicamente nesse estádio, você tinha muito reaproveitamento. Sem agora o Training Court, pode ser que fique um pouco problemático, mas ainda teremos algumas coisas aí no formato que pode ser que ajude, mas esse estádio era bem bacana e ajudava em muitas estratégias. Aqui, ainda estamos na segunda perca do deck do Lugia V Astro, tá? Energia de captura. A gente ligava em um Pokémon, buscava um Pokémon básico no deck e colocava em campo. Muito necessário em várias estratégias, era uma energia de setup ótima e agora a gente perde ela. Então aqui a gente tá falando de o quê? Nas listas atuais de Lugia, 8 cópias do deck. E aí temos também Oranguru. Oranguru do Primate Wisdom, né? Sabedoria aí. E aí você pega uma carta da mão, troca pela carta do topo do deck. Também era uma carta do Lugia, inclusive alvo aí da energia de captura. Então a gente tá perdendo isso daí. Já foi combo junto com o Rotom Phone, já tivemos outras estratégias no formato Espada e Escudo. Foi uma carta que chegou, jogou muito bem. O Oranguru realmente é um Pokémon muito forte, né? Não é a primeira vez que ele chega aparecendo bem no TCG. Então, assim, tá indo embora esse que tem essa habilidade extremamente broken. Outra carta que tá saindo aqui é o Incenso de Evolução. Essa, pra muitos, é uma das cartas mais pesadas que tá sendo rotacionada. Basicamente, um item que buscava uma evolução e colocava na mão. Dentro do formato X, sinceramente, essa carta seria muito bem-vinda, tá? Mas realmente tá indo de base. Se tá indo de base por agora, tem um motivo. A empresa, né, da estratégia do Pokémon CG, que é a Creatures, provavelmente tem um motivo muito bom para não deixar isso continuar rodando no formato, mas sentiremos muita falta. Dentre os Pokémon, as Rara Incrível, o que foi isso? Foi um surto coletivo? Isso realmente existiu lá em Voltagem Vívida? Mas sim, existiu também em Shining Fates. E a gente teve ali o Yveltal, né, Amazing Rare aí, essa Rara Incrível, o Kyogre foi também importante e o Raikou. Aqui parece que eu tô banindo a decklist do Lugia, né, mas são as cartas que realmente a gente tá despedindo e essas foram as mais relevantes. O Rayquaza também, Rara Incrível, tem ali uma menção honrosa, mas eu acho que essas aí são bem mais interessantes. Aqui várias dúvidas para quem trabalha como juiz e tinha algumas interações, dúvida para quem é novato, né? O guarda-chuva, né? O Big Parasol e também a Wash Energy. Essas cartas aí também eram bem complexas, né? Eram protetoras, né? De efeitos de ataque do Pokémon, efeitos ali existindo. E a gente tá tendo as duas sendo rotacionadas juntas. Então agora efeito tá rolando solto, entendeu? O que a gente tinha de bloqueio para esses efeitos, não temos mais no formato, pelo menos por enquanto. E aqui a gente segue banindo a decklist do Lugia, né, V-Astro, pra quem tá cansado de ver o Lugia V-Astro ganhando tudo. A energia Aurora chegou lá em Espada e Escudo, né? Chegou meio calada, mas depois ela mostrou a sua serventia, né? Você liga em qualquer Pokémon, ainda descarta uma carta da sua mão, ainda tem alguns combos aí muito importantes dentro do Lugia e deu uma baita versatilidade, né? Abriu muito o deck do Lugia com essa energia. Então, assim, muito, muito interessante também. O Air Balloon, que era a ferramenta que, pô, 2 de recuo a menos. Em muito tempo também ajudou muito, tirou até os suítes dos decks, né? Era meio que suficiente, só o balão. Veio o balão ganhava. O balão era um win condition de muitas partidas. Muito interessante e também tá indo de base. Crobat V, esse daqui eu acho que jogou, sim, foi muito da hora. A gente começou, sei lá, com alguns Pokémon que a gente foi gostando demais, né? E é estranho, porque o Crobat, ele veio em forma Shine, ele veio dentro da caixinha, ele veio na coleção e ele foi muito importante em várias estratégias, né? Com a sua habilidade ali pra você comprar cartas até ter 6 na mão, tudo bem que não podia usar mais do que uma. A gente começou com o Shiny X, a gente teve Dedenne, a gente teve agora o Crobat, e agora tá na hora do Crobat ir embora. Esse Pokémon habilidade que entrava, comprava cartas. É também, assim, uma perda muito importante e a gente com certeza viveu muito
muito isso na era Espada e Escudo, o próprio Crobat V. A linha evolutiva do Inteleon é algo que a gente tem que falar, né? O Drizzile, Inteleon, Shady Dealings, o que transformou o Pokémon CG por um momento num jogo que, apesar de ter várias funções de comprar cartas, em um jogo que não era sobre comprar cartas, era um jogo sobre buscar o exato recurso que você precisa no determinado ponto. Então o formato estava extremamente sobre isso, então Drizzile e Inteleon foram muito importantes. No começo de Espada e Escudo passaram um pouco despercebido e depois o formato foi aprendendo a sua real função, acho que até por base dos deck builders, né? Eles começaram a construir deck acreditando nessa engine, vendo que realmente não era necessário tantos outros, né? Cartas treinador, essas cartas que podiam buscar exatamente o recurso que você precisava naquele momento, era muito forte. E aí depois tivemos até um Sobble que entrava, buscava vários Sobbles e ajudava muito você a manter esse ritmo. Então, bom, Inteleon Drizzile, eu acho que quem viveu sabe, extremamente forte e relevante essas cartas. Ordinary Road, nessa vara aí, ela também muito broken, porque ela te dava duas opções, né? Ou você volta 2 Pokémon, ou você volta 2 energia básica. Um belíssimo item que deixa você voltar aí 2 recursos muito importantes, dependendo da sua estratégia. Sem isso no formato, a gente vai ter que voltar especificamente a um desses recursos. Bola rápida, eu sei que a gente tá tendo a bola de ninho, voltando agora em Escarlate e Violeta, mas a bola rápida, ela era muito importante, né? Ela veio em golpe fusão, tio Sam, essa bola rápida aí, não tem como. Ela não vai rotacionar, mas ela continua com a marca regulamentadora D e é isso que importa. Então, não adianta ela ter saído na coleção Espada e Escudo 8, o que importa é que ela veio lá no comecinho, né, em Espada e Escudo mesmo. Então aqui descartava uma carta pra pegar um Pokémon básico. Eu acho que a bola de ninho vai recompensar muito isso daqui, talvez a gente não sinta muita falta, mas não tem como falar que a bola rápida não é uma das cartas mais importantes que a gente tinha no formato e tá sendo rotacionada. E aqui a gente segue banindo, né, a decklist do Lugia basicamente inteira. Eu acho que uma das cartas que a gente vai mais sofrer é a rede para voltar aí, né, Scoop Up Net. Inclusive na linha fundamental na estratégia da linha evolutiva do Inteleon com Drizzile e Inteleon, porque você buscava um item, buscava 2 itens, usa a rede, volta e reinicia a linha de evolução para quando evoluir de novo, buscar mais itens e ficar fazendo esse loop eterno. E aqui também é uma carta importante para você ficar voltando, né, Pokémon base ali, no caso da Conf também, né, usa bastante aqui. Então assim, qualquer Pokémon que não era ultra rara podia entrar, fazer alguma coisa, fazer a sua gracinha e depois voltar pra mão. Então é uma carta interessantíssima que nós não temos mais no formato. E eu acho que a grande, assim, medalha de ouro que a gente teria, assim, de uma carta que a gente vai mais sentir, que era core e usava em todos os decks, é a Marnie, né, a Marine, porque é um Hand Disrupt, é uma forma de mexer na mão do oponente. Agora, por um momento, a gente vai ficar só com o Juiz fazendo meio que essa função. Era uma carta Game Changer, né, era o que o N foi na sua época, a Marine foi nessa época dela, enquanto ela viveu aí em Espada e Escudo. A gente teve vários decks que, quando a estratégia era redondinha, né, aquele 4-4-2 do futebol, era o que no Pokémon TCG? Era 4-4-3, sendo, né, 4 pesquisa de professores, 4 Marnie, 3 Boss Order, vamos assim dizer. Então era uma carta muito, muito clássica que a gente, assim, poxa, foi bastante complicado tudo isso daí. A Marine, pra mim, grande perda aí da rotação, fica junto com o Incense e algumas outras cartas, mas a gente já consegue ver que o formato novo lá, o Internacional da Europa, vai ser bastante diferente, já que a gente já consegue perceber que o deck que ganhava tudo, a maioria das cartas estão sendo rotacionadas, eu mostrei aqui nesse vídeo, estão indo embora, então a gente já consegue ver um formato bastante promissor. Algumas cartas que estão sendo retidas e a gente talvez esteja pensando que está rotacionando, mas não está. Eu vou fazer aqui algumas menções para o Palpad. Palpad voltou inclusive em Escarlate e Violeta, agora vai ficar por muito mais tempo, né? Tinham outras voltas, mas vai voltar por muito mais tempo. Pokégear 3.0 também volta por muito mais tempo. Pesquisa de professores, tomara que nunca mais saia do formato, mas também voltou. Ordem da Chefia, que começou lá em Richa Rebelde, não tá saindo, tá? Ah, e o do Giovanni? Pode usar. Pode usar o que você quiser, ainda tá vindo agora com Ghetsis, né? Muito em breve, vai sair mais uma, inclusive. A gente tem também Celebi ali de Shining Fates, é uma carta interessante. Manaph, coisinhas que a gente pensa assim, né? Esse Manaph e o Celebi são de Shining Fates. O Celebi, o Manaph, Shining Fates. E basicamente assim, cartas interessantes que a gente pensa que tá rotacionando, mas não estão rotacionando. E já temos aqui algumas cartas que são... A gente pensa que por ter saído em cartas mais recentes, não estão sendo rotacionadas, mas estão sim sendo rotacionadas, tá?
por exemplo, o Espada Arnaldo e Escudo Alberto, sabe? Saiu agora em Tempestade Prateada e é uma carta ali que já está sendo rotacionada sim. Por exemplo, cartas como em Lost Origin, né? Veio o Crobat V. Pô, o Crobat V tá saindo, entendeu? Não adianta. O Brilliant Stars, que vem aquele Zekrom lá que pegava fazer os rolezinhos. Pô, esse Zekrom tá indo de base, entendeu? Igual eu dei o exemplo do Espada Escudo 8, né? Bola rápida. Tá, saiu o Espada Escudo 8, saiu, mas já tá indo de base também. E aí os outros a gente já tá meio que assim, né? Esperando, né? Porque assim, em Battle Styles a gente tem, que era estilos de batalha, coleção 5 tecnicamente não era pra rotacionar nada, foi onde teve Espada Arnaldo, Escudo Alberto. Essas cartas estão saindo, Crobat, Yveltal, tudo isso aí que a gente falou. Leon, né, também foi um bom aumentador de dano por um certo tempo. O próprio Tintino, que já fez algumas coisas também de Draw Power. Tiveram algumas estratégias que foram cartas assim bem interessante. Metal Saucer, lembrar também que agora, né, aquele acelerador, né, o item acelerador de energias metálicas ali também estão saindo. Lembrar também que fiquem de olho sempre na marca regulamentadora, tá? Tudo que foi D foi realmente de base, tudo que é E pra cima tá de boa, beleza? E vai rotacionar nesse mesmo período, provavelmente lá em 2024, tá? Tio Sam, isso quer dizer que F vai ser rotacionada nesse mesmo período em 2025? Sim. Isso quer dizer que o G que tá saindo agora de Escarlate e Violeta vai ser rotacionado nesse mesmo período lá pra 2026? Sim, exatamente, pronto. Você percebeu completamente aí como é que tá funcionando as rotações agora no Pokémon CG. Diante dessas perdas, me conta aí quais foram os melhores momentos que você passou com alguma dessas cartas. Marca aí nos comentários se teve alguma que eu deixei passar, acho um pouco difícil, mas se teve, coloca aí o que você vai sentir falta e foi legal também dentro do formato Espada e Escudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Fiquem com Deus. Aquele abraço. E esse foi o nosso vídeo de perdas. Antes de a gente fazer uns slides, esse eu preferi fazer comentando, porque eu acho bacana também essa pegada um pouco da gente falar aqui sobre as cartas. E eu quero ouvir um pouco da sua história aí sobre essas coisas que estão rotacionando. Eu sei que muita gente tá indo aleluia, né? Lugia tá indo, né? Pelo menos vai mudar bastante o que é o Lugia que a gente conhece hoje, porque muita coisa tava aqui que a gente mostrou e tá sendo rotacionado. Pessoal, obrigado pelo seu tempo, bebam água, fiquem com Deus, aquele abraço e Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, tchau, tchau.